Opa, galera, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo da Trampolim Academy. Dessa vez eu vou falar um pouquinho do Chat GPT aplicado à criação de personas, tá? Então, vamos aqui começar sem mais delongas. Antes eu queria saber se o chat sabe, provavelmente sabe, né? Que é uma pergunta relativamente trivial, o que é uma persona, o que é uma persona e o que é uma proto-persona, né? Duas coisas diferentes, né? A gente sabe que a protopersona em geral é mais simples, em alguns casos a gente termina utilizando ela porque ainda não se tem muitos dados reais, né, sobre o perfil do cliente. Em outros casos, quando a gente tem mais esse conteúdo e esse histórico de dados e entrevistas, a gente termina fazendo a persona porque é baseado, de fato, em coisas mais reais, né? Então, vamos ver a definição que ele traz. Uma persona é representação fictícia de um usuário-alvo de um produto ou serviço. Ela é criada com base em pesquisa de mercado, entrevistas com clientes reais, inclui informações como idade, gênero, renda, interesse e objetivos de compra, né? As personas são usadas para ajudar a equipe de design e marketing a entender as necessidades e desejos dos clientes e criar produtos e campanhas que atendam essas necessidades, né? Então, essa aí é a definição que o chat trouxe. Eu poderia trazer uma, talvez, um pouco diferente, mas não deixa de estar correta também, né? E ele vai dizer que um proto-persona é a representação inicial, um esboço, né, de uma persona. Ela é criada com base em informações mais limitadas, né, com dados demográficos ou suposições sobre o comportamento do cliente. A proto-persona é usada com base para a construção de uma persona completa e atualizada e aprimorada à medida que mais informações são coletadas, né? Então, às vezes a gente nem coloca dados demográficos, né, na proto-persona, às vezes a gente bota basicamente as intenções de compras e algumas características bem limitadas, por ser realmente bem no começo, depende muito do que você está trabalhando também, né, em termos de produto, serviço ou negócio. Em alguns casos a gente consegue colocar mais informações, e outros a gente consegue colocar um pouco menos, mas basicamente a proto-persona é algo que a gente não tem ainda dados reais para consolidar enquanto persona, né? Quando a gente vai construir uma persona, em geral, a gente já teve muita conversa com o cliente ou com o usuário, já tem muitos dados e informações reais para realmente ter essa representatividade mais assertiva, né? A proto-persona é uma suposição do que a gente acha que é a persona daquele dado negócio ou serviço, né? Mas tá, vamos seguir aqui. Eu queria começar a botar o chat para trabalhar, né? Vou pedir para o chat crie uma persona de uma cafeteria. Um input bem simples. Vamos ver o que, é que ele vai trazer para a gente. Aqui eu fiz uma listinha de alguns comandos que eu vou colocar e testar para vocês verem, né? Em alguns casos, a gente pode colocar um comando que é relativamente simples, né? E sem muitos inputs a mais, ou sem muito detalhamento do que você está pedindo para o chat fazer. E aí, quanto menos informações você colocar, mais vai ficar a cargo do próprio chat definir o que vai aparecer em termos de resposta, né? Em outros casos, você pode detalhar mais alguns parâmetros, requisitos ou o tipo de informação que você espera que tenha no chat, e aí, nesses casos, talvez já venha mais ou menos como você espera, né? Se você não coloca esses requisitos ou informações adicionais, a gente pode não saber ao certo o que é que vai vir de resposta, né? A depender do que você trabalha, e a gente já pensando, inclusive, em aplicações reais, né? Provavelmente, às vezes, você já pode ter um modelo de trabalhar uma dada ferramenta. Nesses casos, é importante você já colocar como input esses parâmetros, digamos assim, porque aí vai ficar mais perto do que você pode usar de fato, né? Então, vamos ver aqui, ó, ele trouxe aí um primeiro proto-persona, deu nome, idade, gênero, renda, né, uma estimativa, a ocupação dele, trouxe uma historinha também, né, que é solteiro, trabalha como advogado, né, gosta de cafeterias para relaxar ao final do dia, é uma pessoa que gosta de experimentar novos sabores e tipos de café, e é disposto a gastar um pouco mais para ter essa boa experiência, gosta de ler e trabalhar em suas horas livres, né, ele prefere ambientes tranquilos, acolhedores e com boa iluminação,
ele também é um grande amante de cachorro e prefere lugares que permitem a entrada de animais de estimação. Então, é engraçado que ele trouxe aqui um proto-persona, talvez até com um pouquinho mais de informação, né, do que eu tivesse colocado, mas às vezes também o tipo de informação que a gente coloca no proto-persona tem muito a ver no que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, se existe uma suposição ou uma hipótese de que talvez precisasse ter uma estruturação de uma área da cafeteria para pets, e aí faz super sentido a gente talvez colocar isso como uma suposição, né, no proto-persona, para depois, né, ver se de fato isso se concretiza de uma forma real, né. Vamos ver, pedir a mesma coisa, só que para criar uma persona, né, então crie uma persona mais completa de uma cafeteria. Vamos ver se ele vai trazer um pouquinho diferente. Ele a princípio, ele não está fazendo muito a distinção entre proto-persona e persona, né? A essência dessa definição, né, de proto-persona e persona, na proto-persona a gente ainda não sabe ao certo as informações para conseguir colocar com mais assertividade, então é muito questão do que você acha que representa aquele público, né? Mas sem ainda ter informações reais, seja por dados, seja por conversas mesmo com o cliente. Mas aí em geral, tem essa característica a mais, né, da própria persona que termina sendo um pouquinho mais enxuta, né? A persona a gente consegue detalhar muito mais, né? Do que a própria persona. Né? Então, a persona a gente consegue criar muito mais informação, muito mais detalhamento para realmente parecer como se fosse uma representação de uma pessoa, né? Que provavelmente é uma média de várias pessoas que usariam ou frequentariam aquela cafeteria, né? Então, aqui colocou informações de valor, que ganha por mês, né? Colocou a informação adicional, né? Que tem filho, gosta de experimentar novos sabores, então algumas informações que apareceu também no próprio persona. Colocou talvez um pouquinho mais de informação, né? Se a gente comparar aqui com a proto-persona. Ele não usou parâmetros diferentes, né? Por isso que eu até comentei mais cedo. Às vezes é importante você adicionar os parâmetros, então, tipo, que tipos de categoria de informação precisa ter na sua própria persona e que tipos de informação precisaria ter na persona. Então, se você não coloca, ele está colocando aqui, trabalhando como se a própria persona fosse quase a persona, já que, no caso, o chat não sabe informações reais sobre o seu cliente, né? Então, para ele, é como se fosse, como se a persona também fosse uma proto-persona, embora ele tenha adicionado um tiquinho mais de informação para a persona comparado às informações que vieram aqui na proto-persona, né? E aí, pensando nessa coisa que a gente pode colocar parâmetros, né? Então, eu vou usar aqui um outro exemplo. Então, crie uma proto-persona que frequenta um shopping e adicione também informações sobre o gosto musical e de séries. Então, aqui estou adicionando dois parâmetros. Eu nem estou adicionando muitas outras informações, mas estou adicionando, a princípio, duas, né? O gosto musical e de séries, que vamos supor ou imaginar que para esse contexto que a gente está trabalhando, essa é uma informação importante, né? E vamos ver o que é que ele vai trazer para a gente, né? Mas aí que, para além do que vocês estão visualizando, esse é um elemento que, que durante o uso do chat GPT, não apenas para proto-personas e personas, é legal de ter em mente que a gente pode adicionar parâmetros, né? Então, se você está pedindo para ele gerar algo, criar algo, e você tem uma expectativa que um dado parâmetro ou requisito tenha, você precisa adicionar isso, né? Então, se eu quero que apareça no proto-persona, né, informações do gosto musical e de séries, eu já deveria ter colocado, né? Como parâmetros de, de, de input, né, para o chat gerar para mim. E aí eu poderia colocar outras coisas, né? Eu espero a idade, onde ele estudou, né? A cidade que ele vive, enfim, tem algumas informações, talvez ele não consiga gerar, mas algumas outras você pode elencar aí para o chat conseguir gerar e, de repente, tornar
o resultado mais próximo do que você espera, né? Aí aqui ele está gerando um novo proto-persona, e é engraçado que ele não o especificou. Eu até estava um pouco na expectativa que talvez ele pudesse especificar, e aí, de novo, né? Às vezes, quanto mais detalhado você traz o seu input, mais próximo do resultado que você esperava pode ficar, né? Em termos, pelo menos, de parâmetro do que vai ter no resultado, não necessariamente do resultado em si. Então, por exemplo, aqui ele traz que gosta de frequentar shoppings, né? Ver filmes, jogar videogames e se divertir com os amigos, né? Gosta também de música eletrônica e hip hop, pop, está sempre ouvindo as últimas novidades no seu fone de ouvido. Então, foi legal que ele conseguiu trazer. Ele também é fã de séries de comédia e ação, assiste principalmente plataformas de streaming e gosta de recomendar aos amigos. Então, ele trouxe algumas informações descritivas nesse proto-persona que estão relacionadas à questão do gosto musical e série, né? Mas, e por ser o proto-persona, ele pode ter deixado um pouco mais geral. Mas talvez ele pudesse até ter especificado de filmes específicos, ou séries específicas, ou músicas específicas que ele gostaria de aparecer aí, até para deixar mais real, porque a gente sabe que o Carlos Alberto gosta muito da série tal, né? Enfim, isso aí fica como uma informação. Para o protopersona, na verdade, talvez nem fizesse tanto sentido, porque a gente tende a deixar um pouco mais geral e mais amplo, porque é bem hipotético, né? Mas vamos ver se eu especificar um pouquinho mais, né? Crie, né? Agora eu vou mudar para persona. Uma persona que, defina quais 3 séries ela prefere de assistir. Cria uma persona e defina quais 3 séries. Não, deixa eu mudar aqui um pouquinho, né? Cria uma persona, adicione os gostos musicais e também as séries que ele prefere assistir. Coloque séries que são populares no Brasil. Então, coloquei para adicionar os gostos musicais de forma genérica, não especifiquei a série, mas pedi para ele especificar a série, né, que são populares no Brasil, que são populares no Brasil, né? Então, provavelmente, eu posso errar, vamos ver, ele talvez aí traga alguma resposta mais específica, trazendo alguma série também de forma explicitada, né, no resposta do chat, tá? Deixa eu ver aqui, enquanto ele tá gerando aqui, o que é que eu vou fazer depois. Tá. Tem um outro ponto, né, depois que a gente passar por essa parte dos parâmetros, né, que é algo que você vai evoluindo, né, enfim, aqui eu não estou dando muitos detalhes, mas que às vezes você pode detalhar mais. Mas tem 2 coisas ainda que eu vou falar antes de finalizar esse vídeo. Enquanto ele está gerando aqui, deixa eu colocar já um outro comando, né? Crie uma proto-persona com as seguintes informações, né? Então, aqui eu posso deixar mais específico: nome, idade, cidade de nascimento, cor do cabelo, deixa eu ver que outra, né? Renda, estilo musical. Então, esse outro textinho aqui que eu então deixa eu dar uma pausa aqui, o chat está gerando lá. Advogado, vamos ver se ele especifica um pouquinho mais a série. É cerca de 7 mil, para quem está achando fazer compras, assistir, se divertir com a família. Ela é uma pessoa muito estilosa e gosta de estar sempre atualizada. Eu estou achando que ele não vai especificar nenhuma série específica. Ele trouxe aí os gostos musicais, né? MPB, jazz e bolsa. Olha aí, trouxe, tá vendo? Então, só eu pedir para ele colocar quais são as séries populares, ele já me trouxe aí como resposta. Então, curte séries como La Casa de Papel, Dark, The Crown, né? Netflix, Breaking Bad, The Sopranos na HBO. Preferem ambientes tranquilos, decorados, com boa iluminação. Então, só trazer um pouquinho mais de informação aqui. Coloque séries que são mais populares,
isso apareceu durante a descrição da persona. E aí, em alguns casos, né, feito falei, né, tipo, às vezes, para persona a gente gosta de deixar mais geral, mas em outros casos a gente gosta de trazer, principalmente para a persona, informações mais específicas, porque torna esse persona mais real, né? Então, assim, ele parece representar melhor as pessoas. Quando a gente está conversando com alguém de verdade, e ela está falando das séries que gosta, ela vai especificar provavelmente algumas delas, né? Não todas, obviamente, mas algumas delas, e a gente termina criando essa associação à persona também ao gosto. Eu usei esse exemplo porque essa coisa de série é uma coisa bem geralzona, né? Tá, mas agora esse penúltimo exemplo aqui que eu estou trazendo cria um proto-persona com as seguintes informações. Então, estou dizendo exatamente, categoria a categoria, que informações eu quero que ele traga para mim na descrição, né? Então, ao invés de deixar simplesmente geralzão, eu estou especificando os parâmetros e os tipos de informação específica que eu gostaria que ele trouxesse para mim, né? Então, esse é um outro ponto que é interessante também. E feito, eu falei, assim, imaginando o cenário real de uso do chat para algumas situações, provavelmente boa parte das ferramentas técnicas que você usa no seu dia a dia no processo de design ou em outros processos também, talvez você já tenha em mente, talvez, diria assim, muito provavelmente você já tem em mente os parâmetros que você que gostaria de preencher, né? Por exemplo, se você falar aí, pensa no modelo de negócio, você pode colocar, né, de fonte de receita, proposta de valor, parceiros, enfim, seriam outros possíveis parâmetros. E aí ele vai trazendo um novo proto-persona, descrevendo as informações que eu pedi, então nome, idade, cidade de nascimento, cor do cabelo, né, renda e estilo musical, mas está adicionando a essas informações. E é engraçado que eu coloquei esse parâmetro, por exemplo, cidade de nascimento, e aí na descrição que ele traz também reforçando essa informação, só por ter aparecido aqui a questão da cidade de nascimento como um parâmetro desse proto-persona, tá? E aí, um último ponto que eu queria trazer, que eu acho que é legal, e, de novo, a gente pensando que a ferramenta do chat é uma ferramenta auxiliar, ela nunca vai substituir, né, o seu trabalho e as suas escolhas de decisões, porque é você que vai ter esse entendimento, de fato, do que é mais importante, o que descreve melhor o seu negócio, mas tem um ponto que eu acho que é interessante, que a gente precisa lembrar, que o chat é uma máquina. Então, em alguns casos, você pode usar ele para fazer uma grande quantidade de coisas de uma forma mais rápida, meio que usar essa inteligência aliada à força bruta que a máquina pode trazer, né, e lhe auxiliar de alguma forma. Então, por exemplo, talvez você leve um tempo X para criar e pensar um proto-persona, né? E a depender do que você está trabalhando, talvez essas informações sejam relativamente do conhecimento geral, né? Só precisa parar para fazer isso. Então, você pode usar essa força bruta, por exemplo, né? Crie 5 proto-personas que frequentam o shopping. Eu vou pegar aqui as minhas informações, tá? Com, com as seguintes informações: musical e série preferida. Pronto. E esse é um ponto que às vezes as pessoas esquecem, né? Trata a IA como se fosse tipo uma pessoa que tenha limitação, talvez, de velocidade para pensar de uma forma mais, com a cadência mais lenta, né? Porque tem que pensar tópico a tópico, e de repente você pode pedir para ela fazer várias proto-personas de uma vez só com aquelas informações que você acabou de pedir. Então, aqui, nesse caso, acho que ele entendeu que, como eu queria, sim, com a quantidade maior, ele não fez o trabalho de descrever um pouco mais, feito ele fez nos exemplos anteriores. Deixa eu aqui fazer um novo teste, tá? Vou fazer só com 3, para ver, tá? 3 participações de frequente shopping com as seguintes informações. E descreva brevemente em pelo menos 250 caracteres o comportamento
desse proto-persona. E imaginando, por exemplo, que você pode usar os proto-personas, né, para fazer cards ou com informações mais limitadas, então você pode delimitar também, colocar como um parâmetro mínimo e ou máximo também, para você usar essa quantidade de texto como uma referência, né, na hora de poder inserir. Uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que é válida também, pensando nessa coisa do proto-persona, e de personas também, é como se você pudesse usar essa forma bruta para uma grande ideação. Então, imagina que antes de eu começar a trabalhar um, o proto-persona que eu quero para um dado negócio ou uma dada situação, eu posso pedir para ele gerar, tipo, uma dezena de proto-personas para mim, e a partir da construção dele eu faço um remix com aquilo que eu acho que faz mais sentido, né, e consolido, digamos assim, como uma proto-persona ou persona, e finalizo isso e defino que aquela vai ser a proto-persona. Mas, de toda forma, eu usei a IA para me auxiliar nesse processo e gerava muita informação que pode ser reaproveitada, né? Por exemplo, eu posso pegar aqui essa definição, né, de comportamento de João, né? É um jovem animado, sociável, gosta de estar com os amigos, sempre está em busca de novas aventuras, é apaixonado por música e adora dançar reggaeton, é fã de festas e eventos musicais. Então, assim, de repente eu posso pegar assim, essa descrição e coletar, né, para o meu persona final, né? Mas, de repente, eu posso mudar outras informações de renda, não. Para o público que a gente está querendo trabalhar, não seria essa renda, né? Seria uma outra renda, enfim, eu posso adicionar aqui que, na verdade, ele é um estagiário e que tem uma renda aí, sei lá, de R$ 800, mas o comportamento dele, tipo, é algo que eu posso reaproveitar, mas não as outras informações, né? Então, no final das contas, eu estou usando o chat como essa grande ferramenta que vai gerar muitas ideias e possibilidades, só que eu, né, como uma pessoa que é especialista, que entende do assunto, que entende do negócio, entende das necessidades da organização, eu vou extrair daquela quantidade maior de informação e ver o que é de fato útil para mim, né? Mas ainda assim, ajuda um bocado, né? É importante a gente também lembrar que a gente está usando uma versão e que provavelmente ao longo até o final desse ano já deve ter atualizações e melhorias, e isso é algo que tende a evoluir talvez com a velocidade que a gente ainda nem tenha tanta noção e que pode ficar ainda mais assertivo, ainda mais completo, mas de toda forma já é interessante a gente começar a aprender a utilizar, né, imaginando futuros usos práticos, né, ou não só futuros, né, mas já no presente, para a gente ver como é que pode ajudar no nosso dia a dia. Mas é isso, eu espero aí que vocês tenham curtido, né, essa ideia de pedir para o chat ser esse auxiliar na construção, né, dos trabalhos, né, da definição das próprias personas e personas, usei isso como exemplo, lembrando essa questão de atribuir parâmetros não só do tipo de informação, mas da quantidade de informação também. E aí, acho que, enfim, se você ainda não começou a utilizar, comece, porque eu já tenho feito isso assim com alguma frequência, diariamente, experimentando cada vez mais, né? Sempre buscando ver de que formas práticas o chat pode ajudar, né? E não apenas, né? E você pode brincar também, obviamente, mas tenho certeza que tem formas práticas que podem lhe ajudar no dia a dia. Espero aí que vocês tenham curtido o vídeo e até mais, né? Tchau, tchau!